Então hoje o tema da palavra é um pouco de lei, mais um pouco de graça é igual à morte. Fala misericórdia. Que título apelativo, né? Um pouco de lei, um pouco de graça resulta em morte. Esse é um problema. Mas nos últimos cultos, principalmente 15 dias atrás, nós ministramos uma palavra aqui a respeito de mistura. O perigo das misturas. Falamos a respeito da Babilônia, que é uma mistura. Quantos lembram? Quantos estavam aqui nesse dia? Então, mistura, quando você mistura a lei com a graça, o resultado vai ser morte. E isso é um problema. Isso é um grande problema. Porque misturar a lei com graça resulta em morte. Então, hoje eu queria compartilhar com você a respeito um pouco mais sobre esse assunto, para que possamos trazer revelação, mais ainda revelação da graça de Deus, para que você possa desfrutar dessa bênção, você possa desfrutar cada vez mais das verdades sobre a graça de Deus que nós estamos envolvidos, amém, meus irmãos? Porque já falamos para você, explicamos que a graça de Deus, ela não é uma doutrina, não é um ensino, mas a graça de Deus é o próprio Cristo. Cristo é a graça manifesta, amém, meus irmãos? Olha, hoje em dia nós vivemos em dias onde tem muitas vozes. Muitos estão falando, muitos estão clamando por aí. Mas chegou o tempo de você, como um filho de Deus, você tem que discernir, você tem que prestar atenção em quem que você está ouvindo. Chegou o tempo que nós temos que tomar cuidado aonde nós nos alimentamos. Porque dependendo do alimento, você pode estar comendo vida ou você pode estar comendo morte. Então você, como filho de Deus, tem que crescer, tem que amadurecer, ao ponto de você saber diferenciar aquilo que é vida daquilo que é morte. Assim como no natural, né? Espera-se que você observe qual que é o restaurante onde você está almoçando, né? Você tem que ter um critério. Você não pode comer em qualquer lugar, em qualquer biboca por aí. Você tem que ter uma preocupação, porque dependendo do alimento que você coma, se ele estiver estragado, pode até causar morte. Algumas vezes dá apenas uma disenteria, né, Rodrigo? Apenas dá uma intoxicação alimentar, você passa apuros. Mas acredite, dependendo do nível de contaminação da comida, você pode morrer. Mas a comida espiritual, da mesma forma. Nós temos que tomar cuidado, porque dependendo da palavra que você ouve, que você está recebendo, ela pode gerar vida, mas ela pode gerar morte. Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com a mistura, amém, meus irmãos? E hoje eu quero compartilhar com você a respeito do livro de 2 Coríntios, capítulo 3, que Paulo ele vai trazer, ele vai mostrar para nós mais ainda qual que é o problema da mistura entre a graça e a lei. Porque se você mistura graça com lei, o resultado é sempre morte. Essa matemática de graça mais lei é igual a morte. Lembra lá da quinta série que você estava aprendendo os números negativos e positivos? O positivo com o negativo dava sempre negativo. Tem alguns aqui que tem muitos anos que não vai na quinta série, né? Brincadeiras à parte. Mas olha para cá, meu irmão. Misturar é um problema. Então lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 18, a palavra de Deus diz assim, olha, e todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, sem o véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, quando nós contemplamos ao Senhor, com o rosto desvendado, sem o véu, quando nós contemplamos essa glória, nós somos transformados, amém, meus irmãos? Então, qual que é a forma de nós crescermos? Qual que é a forma de nós amadurecermos? Qual que é a forma de você se tornar um crente maduro?
A Bíblia diz aqui que a forma é apenas contemplando o Senhor. Quando você contempla, só que você precisa contemplar, como é que eu contemplo? Como é que eu sou transformado? Quando você contempla essa glória sem véu. Então, quando ele fala ali com o rosto desvendado, é sem véu. Por quê? Porque lá no Velho Testamento, lá na lei, quando as pessoas iam ler a Bíblia, iam ler ali o Velho Testamento, iam ler a Torá, os profetas, eles faziam isso com um véu. E esse véu, ele impede, Paulo está falando aqui não do véu natural, mas do véu espiritual. E esse véu espiritual, ele impede você de ver Cristo. Quando você, em outras palavras, quando você serve a Deus, quando você se relaciona com Deus baseado na lei, é como se você estivesse diante do Senhor com o véu. E com esse véu você não é transformado. Com esse véu você não recebe a transformação. Mas ele fala quando nós entramos na presença, com o rosto desvendado, quando nós contemplamos o Senhor, quando nós contemplamos a glória de Deus, aí nós somos transformados de glória em glória. Amém, meus irmãos? Então isso significa que quando você vai na presença sem véu, sem lei, se nós estamos em trevas, haverá luz sobre nossa vida. Se você entra diante do Senhor na pobreza, mas sem o véu, Deus te dá riqueza. Essa é a transformação que ele está falando, amém, meus irmãos? Se nós estamos doentes, mas chegamos na presença sem o véu, você recebe vida. A vida abundante que ele prometeu, amém? Então, nossa alma, ela é transformada quando nós enxergamos a graça de Deus. Quando você tira o véu. É disso que Paulo está falando. Quando você se achega na presença, sem a lei, sem o merecimento, aí você é transformado de glória em glória. Por isso que o escritor de Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 2, ele fala para nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Amém, meus irmãos? Então isso é você olhar, é você se achegar sem véu. Então o véu, ele é um símbolo da lei. Quando eles liam ali a lei no Velho Testamento, eles colocavam o véu. Só que Paulo fala que agora nós temos que tirar esse véu da lei. Porque se nós não tirarmos esse véu, nós não seremos transformados. Então a nossa parte nesse processo de Deus, ele consiste em apenas duas coisas. Primeiro, tira o véu. É você chegar a ele com o rosto desvendado. Então, porque o véu ele funciona como uma venda. Já viu uma venda? Quem já brincou aqui de cabra cega? Quem é das antigas aí? Já brincou de cabra cega? Você coloca uma venda nos olhos. A lei, ela faz exatamente isso. Quando você se relaciona com Deus, baseado nas obras da lei, baseado no merecimento, porque às vezes a gente fala obras da lei, os irmãos às vezes não entendem o que é a obra da lei. Obra da lei é quando você relaciona com Deus, baseado no merecimento. Ou seja, se eu me comporto bem, eu sou abençoado. Se eu me comporto mal, eu não sou abençoado. Então, quando você relaciona com Deus baseado nesse sistema, é como se você tivesse uma venda nos seus olhos. Só que quando você tira essa venda, quando você olha para a glória de Deus, quando você olha para Cristo, aí você é transformado. Você é transformado de glória em glória. Há um processo do Espírito na sua vida que vai transformando você. Amém, meus irmãos? Só que se em algum momento você volta para a lei, volta a relacionar com base no merecimento, esse véu é colocado novamente. Aí você fica cego, você não percebe, a fé vai embora, aí você tropeça. Esse é o grande problema. Então a primeira coisa que precisa fazer é tirar o véu, amém, meus irmãos? Mas a segunda coisa é você contemplar. O que é esse contemplar? Contemplar é você admirar o Senhor. É você chegar diante dele e ficar maravilhado com a glória de Deus. Só que quem vive debaixo da lei, ele não consegue desfrutar da glória de Deus. Por quê? Porque ele está debaixo de acusação. Ele nem levanta os olhos. Ele não consegue olhar para o Senhor. Normalmente ele foge do Senhor. Ele esconde do Senhor. Ele foge até dos irmãos da célula. Está meio sumido, Abel? Normalmente está debaixo de acusação. Não é assim, pastor Aldo?
Normalmente é assim, porque ele não consegue contemplar. Mas devemos contemplar, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Ou seja, olhamos baseado naquilo que ele fez, não naquilo que nós fazemos. Amém, meus irmãos? E acredite, não é difícil contemplar. Porque contemplar basta você olhar. Olha para ele. Mas qual que é a estratégia do diabo? Fazer com que nós olhamos para nós mesmos, olhando para o nosso desempenho, olhar para a nossa performance, olhar para o nosso merecimento. Por isso que a Bíblia diz que o Deus desse mundo, lá no capítulo 4 aqui de Coríntios, ele fala que o Deus desse mundo, ele cega o entendimento do homem para que não resplandeça nele a glória de Cristo. Então não fique cego, desvende, amém, meus irmãos? Tira a venda, contemple. Esse olhar é a mesma coisa que quando, lá no deserto, lá em Êxodo, quando houve ali serpentes abrasadoras que picaram o povo, morderam ali os israelitas, e eles começaram a morrer por causa do veneno. Qual foi a direção de Deus para eles? Olha, você vai fazer uma serpente de bronze, vai de pendurar numa haste, e todo aquele que olhar para aquela serpente vai ser curado. Porque olhar não depende de esforço nenhum, basta olhar para Cristo. Interessante que lá no Novo Testamento, Jesus falou que eu sou aquela serpente pendurada no madeiro. Quando você olha, anula o veneno. Então, por isso temos que desvendar. Nos acheguemos, pois, com olhos desvendados. Amém, meus irmãos? E todos nós, voltando lá para 2 Coríntios 3, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando, olhando, como diz Hebreus, firmemente para a glória do Senhor, que é Cristo. Amém, meus irmãos? Então, quando você olha dessa forma, você é transformado. Não por esforço próprio, mas apenas olhe. Porque o Espírito é que age na sua vida. Eu sei que nós queremos relacionar com Deus baseado naquilo que nós fazemos, naquilo que nós podemos fazer, mas isso é lei. Isso é você vendar os seus olhos. E o diabo, ele sabe, tanto que é poderoso contemplar o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que ele cega, ele coloca venda. Porque quando você aprende a contemplar a obra consumada da cruz, meu irmão, isso é poderoso na sua vida, amém, querido? Então, olhar, contemplar, não exige nenhum esforço da nossa parte. Basta olhar. Assim como os judeus olharam lá para a serpente de bronze, olhe para Cristo, porque ele também foi levantado. E hoje ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que a Bíblia diz que devemos olhar firmemente, sem vacilar, sem desviar o olhar. Olhe para Cristo, amém? Mas como podemos contemplar essa glória do Senhor, pastor? Conhecendo a glória eterna da nova aliança. A nova aliança que é a glória de Deus, amém? A Bíblia diz que quando Jesus ele foi morto, ele ressuscitou. Lembra lá de Lucas capítulo 22, estavam aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Quantos lembram dessa passagem, dos discípulos no caminho de Emaús? E a Bíblia fala que Jesus ali apareceu para eles, só que eles não reconheceram que era o Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor começou a falar a respeito do Messias, desde Moisés até os profetas. E enquanto Jesus falava, qual foi o testemunho deles? Porventura, quando ele nos falava, não ardia o nosso coração? Então, você contempla, não é para a pessoa física, mas você contempla para as verdades que apontam para Cristo. As verdades da nova aliança é que nos transforma, amém, meus irmãos? Porque continuando aqui em 2 Coríntios capítulo 3, aí no versículo 5, Paulo ele vai dizer que a letra, né, a lei mata, mas o Espírito vivifica. O que ele diz? Olha, não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa, como se partisse de nós. Nós não somos a origem de nada, em outras palavras ele está dizendo. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, não da lei, mas porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós somos chamados para ser ministros de uma nova aliança. Porque a nossa suficiência, diz Paulo, não é de nós mesmos. Ou seja, não depende do que você faz, mas vem dele. O suprimento vem dele. Então sejamos, mas vem de Deus, amém, meus irmãos?
E ele nos habilitou para sermos ministros. Mas ministro, fala comigo, da nova aliança. Somos ministros de uma nova aliança. Então essa suficiência, ela só vem de Deus para aqueles que quebraram o pacto. Porque aqueles que não cumpriram a lei, esses é que precisam da nova aliança. Porque se você consegue viver na antiga aliança, se você é capaz de obedecer todas as ordenanças da lei, você não precisa de uma nova aliança. Mas a nova aliança é para nós, que quebramos a antiga, que fomos incapazes de cumprir a antiga. Então hoje nós somos ministros também dessa nova aliança, amém, meus irmãos? Só que essa nova aliança não é mais a lei de Moisés, mas a nova aliança é guiada pelo Espírito. Porque a letra, diz Paulo, a letra mata. E a letra no Velho Testamento é a lei de Moisés. Porque a lei, nessa palavrinha letra aqui, ela vem de promissória. É uma nota promissória. Eu não sei se tem algum investidor no nosso meio aqui, mas até o governo, ele vende ações chamada LTN, Letra do Tesouro Nacional. Ou seja, você empresta um dinheiro para o governo e pega uma promissória chamada Letra do Tesouro Nacional, LTN, a sigla, e depois de um tempo você resgata esse dinheiro com juros, correção. Então isso é a letra. Letra é um certificado de dívida. Então Paulo está dizendo que a letra do Velho Testamento, a letra mata, porque a letra, ela acusa você. Ela fala a você da dívida que você deve. Porque a letra, qual que é a função da lei? Mostrar que você é devedor diante de Deus. Que você é incapaz de cumprir. Mas a Bíblia diz, irmãos, lá em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 10, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós não estamos devendo mais. Nós não temos mais uma nota promissória contra nós. Porque a Bíblia diz que Jesus já pegou todo escrito de dívida, toda a letra, e ele cravou na cruz. E hoje nós estamos pagos, amém? Vamos ler lá em Gálatas 3,10. O que a palavra de Deus diz? Olha, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por isso que estão devendo. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E Tiago, ele vai mais longe. Tiago, ele diz, se você tropeça em um dos requisitos da lei, você é réu de todos. E não sei se você sabe, mas a lei de Moisés, ela consistia em 613 regras. Eu sei que nós estamos acostumados a pensar que a lei é só os 10 mandamentos. Não, os 10 mandamentos é só um resumo. Mas toda ela era 613. Se você tropeçasse em um, mesmo que obedecesse os outros 612, era maldito. Fala comigo, misericórdia. Por isso que Paulo fala que ninguém jamais foi justificado pelas obras da lei. Olha o versículo 11. E é evidente que pela lei, fala comigo, ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém. Por que ninguém? Porque ninguém é capaz de cumprir. Ninguém é capaz. Aí ele fala mais, porque o justo, você vive pela fé e não pelas obras da lei. E fé no quê, pastor? Fé que Cristo cumpriu no seu lugar. Amém? Aí o versículo 12 ele continua dizendo, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Por isso que é muito mais fácil. É uma tendência natural, nós queremos ir para a lei. Porque a lei, qual que é a regra? Aí você quer cumprir a regra. Só que o problema é que você é incapaz de cumprir. E porque você é incapaz de cumprir, você está debaixo de maldição. Por isso que Paulo fala, a letra mata. Porque a letra traz condenação. E debaixo de condenação, anula a sua fé. Você fica perdido. Então, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Só que olha a promessa, olha que coisa maravilhosa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém, meus irmãos? Então a Bíblia fala aqui claramente no versículo 13, que nós fomos resgatados da maldição da lei.
E essa verdade, ela só faz sentido para aquele que quebrou a lei. Porque se ele não quebrou a lei, logo ele não é maldito. Ele é abençoado. Essa é a regra, a lei é boa. Se você cumprir ela, você é abençoado. Mas para que se aplica aqui? Para aquele que quebrou. Ou seja, para mim e para você. Então, Cristo, nós fomos amaldiçoados. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém, meus irmãos? Então, nós sabemos hoje que todos os homens quebraram a lei. Porque Paulo ele diz que ninguém é justificado pelas obras da lei. Logo, não compensa você viver baseado nesse sistema. Porque qual que é o resultado desse sistema? Maldição, morte, tristeza e dor. Nós cantamos agora que tristeza e dor, nunca mais. Mas quem decide viver debaixo da lei, aí vem a maldição, vem tristeza, vem condenação, vem sofrimento. Fala comigo, misericórdia. Só que isso é muito sério, por quê? Porque a única maldição que pode vir na sua vida hoje é quando você decide viver baseado na lei. Porque se você decide viver baseado na lei, baseado no merecimento, baseado na troca de quê, pastor? Bom comportamento pela bênção, inevitavelmente você está debaixo de maldição. Isso é muito sério. É muito sério. Então, por isso que a Bíblia fala que nós devemos chegar diante do Senhor com os rostos desvendados. Sai da lei. Porque se você está na lei, você inevitavelmente vai estar debaixo de maldição. Porque ao tomar essa decisão estúpida, tola, de querer se relacionar com Deus baseado no merecimento, você está debaixo de maldição. Mas qual que é a promessa de Deus? Cristo já nos resgatou de toda maldição. Porque Ele se fez maldição em nosso lugar. Só quando você decide sair debaixo do guarda-chuva da graça e entra debaixo do guarda-chuva da lei, você está debaixo de maldição. Fala comigo, misericórdia. Sai de lá. Sai daí. Porque a lei, ela consiste em você tentar fazer corretamente. Mas a graça de Deus, meu irmão, é você crer corretamente. É você crer que Cristo já resgatou você. Então, se houvesse alguém capaz de cumprir a lei, não tinha necessidade de Cristo ter vindo resgatá-lo. Então, você é incapaz. Desiste logo, amém? Desiste de querer viver baseado nesse sistema da lei. Porque a lei é você tentar cumprir os mandamentos para poder ser justificado, para poder ser abençoado. Mas graça é você crer que a justiça de Cristo foi dada a você, como um presente, é o dom da justiça, foi te concedido, amém, meus irmãos? Olha, a lei é um problema, porque a lei, inevitavelmente, ela vai levar você a estar debaixo de condenação. Mas hoje, se você não tomar cuidado, você é induzido a viver baseado na lei em muitos momentos da sua vida. Por isso que eu falei no início, tem que tomar cuidado com o que você ouve, com quem está falando na sua vida. Porque tem uns doidos aí que ele quer botar lei até mesmo que você come, que você deixe de comer. Ah, se comer isso, muito bem, irmão, você quer agradar a Deus, mas se alimenta com essas coisas que não devia. É terrível isso. Não há limite para a condenação. Se você come, você é condenado. Se você não come, você é condenado do mesmo jeito. Nunca é possível. Mas não ande nesse sistema, amém, meus irmãos? Porque o Senhor nos resgatou da maldição. Então não ande mais baseado nesse merecimento. Não ande mais. Porque a pregação da lei, Paulo diz que a lei mata. A letra mata. E por que mata, pastor? Porque ela traz condenação. Qual que é o problema da lei? Que ela sempre vai te levar para a condenação. Ela sempre vai trazer morte. Ela sempre vai gerar em você infrutificação. Nós estamos no ano da multiplicação. Mas acredite, só há multiplicação quando você está debaixo da graça de Deus. Porque a lei vai te condenar. A lei vai impedir você de crescer. Vai impedir você de dar frutos. Vai impedir você de multiplicar. Então, frequentemente, nós ouvimos ministrações legalistas. Mas nós falamos para você também que não existe nenhuma igreja evangélica que prega 100% lei.
qual que é o grande problema? Mistura. Mistura. Então, normalmente, os irmãos, eles querem levar você a viver uma vida legalista. Mas como você é um cristão honesto, mais cedo ou mais tarde, você vai perceber que é impossível servir Deus assim. Aí, qual que é o resultado disso? Você vai ficar debaixo de condenação. Em algum momento você vai falar, misericórdia, pastor, não consigo. Esse negócio de ser crente é difícil demais. Não dá. Não dá para servir Deus assim. E normalmente quando você chega a essa condição, aí o pastor vai falar, não, irmão, mas peraí, calma, não é bem assim. Jesus te ama. Tenha paciência, tenha calma. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a vencer. E naquele momento você é o quê? Você se sente aliviado. Tem uma glória nisso. Só que daqui a pouco, no outro domingo, pau na muleira de novo. Condenação de novo. Por que nós temos tantas pessoas desviadas? Porque não aguenta, irmão. É pesado demais. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque o tempo inteiro estão jogando na nossa cara aquela nota promissória de dívida. Ah, irmão, se você fosse de fato um cristão, você não estava passando por isso. Quantas vezes você já ouviu isso? Ah, se você fosse crente de verdade, não estava passando nessa situação. Isso é o legalista. O legalista sempre vai produzir condenação e morte na sua vida. Por isso que Paulo fala que essa letra, ela mata. E por que ela mata? Porque ela te lembra que você é devedor. Como você não consegue cumprir, quando você não consegue fazer tudo conforme se espera que você faça, aí você vai ficar debaixo de condenação, debaixo de maldição. Mas qual que é a verdade de Deus para nós, meus irmãos? Lá em Colossenses, projeta para mim Colossenses 2, versículo 13. O que a palavra de Deus diz? Olha, a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando, fala comigo, todos os nossos delitos. Foi só alguns? Fala comigo, todos. Todos os delitos foram perdoados. E olha que verdade maravilhosa, versículo 14. Tendo cancelado a letra de dívida. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. E que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Interessante que nós fazemos isso lá no encontro. Lembra lá no encontro, sábado à noite? Fazemos lá a dinâmica de cravar os pecados na cruz. Quantos lembram? Em cumprimento a essa verdade. Mas o irmão sai do encontro, chega aqui, começa a vida cristã, ele esquece o que ele fez lá. Então, servo, quando você vai servir no encontro, nesse momento, lembra que todos os seus pecados são perdoados. Não viva mais debaixo de acusação. Não viva mais debaixo de condenação. Porque foi cancelado. Porque a letra que mata, a promissória, certificado de dívida, Paulo está dizendo, o Senhor cravou na cruz. Todos os nossos pecados são perdoados, meu irmão. Por isso que não podemos viver mais nesse ministério de morte. Porque o ministério de morte, a glória vai desvanecendo. Voltando lá para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. O que diz lá? 2 Coríntios 3, 7, volta para lá. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar, a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que estava perdendo o brilho, como não será maior glória o ministério do Espírito? Então Paulo ele fala claramente aqui no versículo 6, no texto anterior que nós lemos, que a letra mata. E agora aqui no versículo 7 em diante, ele fala que o ministério da morte foi escrito em letras de pedras. Interessante, qual foi a parte da lei que foi escrita na pedra? Quantos lembram? Os 10 mandamentos. Porque tem alguns dessas igrejas da Galícia que eles falam, não, peraí, não é bem assim. Uma parte da lei foi revogada, a parte das ordenanças, a parte cerimonial, tudo isso foi revogado, mas os mandamentos continuam. Só que Paulo está dizendo claramente
que a letra, né, aquilo que foi gravado em pedras, produz morte. Né? Eu sei que hoje falasse isso aqui, você ia ser apedrejado. Mas foi Paulo que falou, que os 10 mandamentos, que foi escrito com o dedo de Deus lá na pedra, gera morte. Mas ele fala que tinha a sua glória. Mas ele fala que muito maior glória é o ministério do Espírito da nova aliança. Então a única parte da lei que foi escrita em tábuas foram os 10 mandamentos. Então a letra que Paulo está falando aqui que mata, é os 10 mandamentos também. Porque tem irmão, tem cristão que fala, não, então tem que seguir os 10 mandamentos. Mas quem é capaz de seguir os 10 mandamentos? Nenhum, ninguém é capaz. Quando você tenta, qual que é o resultado? Morte. Toda vez que você quer servir a Deus, baseado no merecimento, baseado no seu desempenho, o resultado é morte, condenação. Isso é um problema. Mas Paulo ele diz que a glória, né, essa letra tinha uma certa glória, havia uma glória ali no rosto de Moisés. Só que essa glória perdia o brilho. Ela era desvanecente. Ou seja, a lei, ela até produz uma certa glória. Tem irmão que ele gosta de apanhar. Bate, pastor, bate mais. Aí ele chora, ele arrepende. Ele chora que o negócio desce assim, Rodrigo. Sabe aqueles irmãos que choram, ajoelha e grita, que o negócio chega até desce, Abel. Aí ele chupa de volta assim. Tem uma certa glória nisso. Os irmãos gostam do quebrantamento. Mas qual que é o problema? Daqui a pouco essa glória some e fica a condenação. Ah, mas ontem meu estava chorando por esse pecado. Ontem meu estava envergonhado com esse pecado. E agora acabei de cometer de novo. E isso vira um ciclo vicioso. Porque a Bíblia fala que o que alimenta o pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Mas quanto mais você crê que você é perdoado, quanto mais você crê que você agora está na nova aliança, quanto mais você rejeita a condenação, aí você é liberto do pecado. Aí o pecado perde força na sua vida. Aí de fato a Bíblia fala que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no Velho Testamento o Cordeiro era morto ali e cobria o pecado. A glória da lei cobre o pecado, mas daqui a pouco ele volta com mais força. Eu tinha um pastor, Rodrigo, amigo meu primeiro pastor, lá na dispensação antiga, os irmãos iam confessar pecado para ele, Abel, ele fazia um receituário para os irmãos de texto bíblico. Tá pecado tal, você vai ler provérbios tal e tal e tal, pastor Paulo, salmo tal e tal, você vai confessar, quase igual ir no padre, você lá rezar tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso. Só que ele não era crente, né, pastor da igreja evangélica, o Henrique. Não podia mandar rezar Ave Maria. Aí o que ele fazia? Receitava uns provérbios, receitava uns salmos. Amém, a palavra de Deus é poderosa, amém. Mas acredite, sabe o que resolve o pecado na sua vida, meu irmão? Jovenzinho, tem uns pecados aí que te assedia. Sabe como é que vai vencer isso? Crendo que você é perdoado. Crendo que você é amado. Que você tem uma nova natureza. Amém? Não aceitando condenação. Porque a condenação até vai te deixar lá. Qual que é o problema da condenação? Porque ela te leva a se quebrantar diante de Deus. Aí você vai chorar. Né? Você vai clamar. Quebrantar. Não sou tão mal assim não. Até chorei. Quebrantei. Deus viu. Está tudo certo. Essa é a glória da lei. Aí daqui a pouco, miserável, você vai estar sendo tentado de novo. Daqui a pouco está lá você confessando de novo. Isso é um problema. Então creia que você é perdoado, amém, meus irmãos? Porque a glória da lei, ela passa rápido. Mas a glória da nova aliança permanece. Permanece. Quero desafiar você nesses dias, não mistura. Cuidado com a mistura. Porque como eu disse, ninguém vive o tempo inteiro debaixo da lei. Mas qual que é o problema? Mistura. Daqui a pouco, quando você percebe que você não consegue viver debaixo da lei, quando você percebe o miserável homem que você é, aí você clama por graça. Aí nós falamos no culto anterior, quando você fica dançando entre a lei e a graça,
você está prostituindo. Lembra dessa palavra de domingo? Acho que foi o pastor André que ministrou. Você fica dançando entre a lei e a graça, é como se estivesse prostituindo diante de Deus. Não, abandone a letra, viva no Espírito. Os irmãos são fascinados na lei. Agora perdeu um pouco a moda, mas até um tempo atrás tinha moda no Instagram. Os pastores responder perguntas. Qual que é a pergunta número 1 lá? 90%. Pastor, isso é pecado? Pastor, isso pode ou não pode? Aí, pastor André, o jovenzinho lá, pode tatuagem? Os irmãos gostam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque pode ou não pode? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. É pecado ou não é pecado? É a lei. Mas você foi chamado para andar algo acima disso. Você não é guiado mais pelo certo ou errado, pelo pode ou não pode. Você é guiado agora pelo Espírito. O Espírito é que tem que direcionar a sua vida. O Espírito é que é poderoso para te livrar de todo o laço do pecado. Para te livrar de todas essas coisas, amém, meus irmãos? Mas é uma glória, os pastores ganham um monte de seguidor respondendo pode ou não pode. Porque os irmãos gostam da maçã, Rodrigo. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. É brincadeira, hein? Não vai falar que você falando que o fruto do pecado era a maçã, não. É só uma brincadeira, ver se você está prestando atenção. Mas, meu irmão, você foi chamado para andar numa sobreexcelente glória. E essa sobreexcelente glória é a glória permanente, que é o ministério da justiça. Porque, voltando lá para o versículo 7, 2 Coríntios 3, 7, diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, né? Como, né? Como não será? Aí no versículo 8, vai para o versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então você quer crescer, você quer amadurecer, quer avançar nas coisas de Deus? Decida pela graça. Porque a maioria tem um conceito, não, quanto mais lei, mais maduro. Não, a lei é para criança. Para criança, o bebezinho é que você fica lá, não pode pôr o dedo na tomada, menino. Às vezes tem até que colocar uns pinos na tomada lá para proteger. Porque criança precisa de regra. Mas você que é filho maduro, homem de Deus, mulher de Deus, você não tem que andar mais por esse ministério da lei, amém, meus irmãos? Você foi chamado para algo mais glorioso. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Nós fomos chamados agora para uma sobreexcelente glória. Eu sei que os irmãos gostam de Moisés, mas acredite, Cristo é muito maior. Os irmãos gostam da lei, mas Cristo é maior. Cristo é maior. Porque a mistura entre a lei e graça sempre vai resultar em morte. Volta lá para o tema da palavra, irmão, a figurinha. Fala comigo, um pouco de lei, mais um pouco de morte. Fiz errado. Volta, rebobina a fita. Um pouco de lei, mais um pouco de graça, é igual morte. Então sai da morte, meu irmão, vem para a vida. Mas inevitavelmente, se você coloca uma pitadinha de lei no seu dia a dia, resulta morte. Então na hora que você vai orar, vai chegar o jejum aí. Em algum momento você esquece, põe a balinha na boca. Ih, quebrei o jejum. Ih, Deus não vai me abençoar mais. Lei, morte. Se quebrou, começa de novo. Mas creia que você está debaixo da graça. Favor imerecido. Porque nós somos tentados o tempo inteiro a voltar pela lei. Porque Paulo está falando disso aqui no capítulo 3. Mas no capítulo 4, ele fala que o Deus desse mundo... Coloca lá no capítulo 4, versículo 3. Ele fala que o Deus desse mundo, ele encobre esse evangelho da graça. Olha, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século
cegou. E cegou como? Colocando à venda. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o diabo sabe qual que é o problema, qual que é o potencial de alguém que vive na revelação da graça. Por isso que o tempo inteiro ele fica tentando trazer lei. Então cuidado quando vier o algoritmo do Instagram te oferecer uma pregação da lei. Tem um negócio espiritual por trás. Ah não, se eu recebi aqui é de Deus. Cuidado, porque tem muitas aberrações por aí. Hoje eu ouvi de um dizendo que para ser salvo tem que se esforçar muito. Falei, pronto, agora virou seita espírita agora. Tem que fazer caridade. O cara que provavelmente foi um tropeço ali na hora de falar. Porque se é evangélico mesmo, não crê que a salvação é por obras. É por distribuir sopa, pastor Hugo. Fazer caridade. Não combina com os crentes. Nesse ponto é quase que pacífico. Sabemos que Efésios 2,8, que a salvação pela graça, mediante a fé. E não vem de vós, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Mas uma vez que você é salvo, agora se esforça para manter a salvação. Porque senão perde. Cuidado, crente, vigia, para não perder. Então o diabo sabe que isso não é coisa à toa, não é uma simples doutrina. Mas esse é o evangelho, é a essência do evangelho. Por isso que Paulo fala para os Gálatas, olha, se alguém vir pregar um outro evangelho que não seja esse, da graça de Deus, da justificação pela fé, seja anátema, seja maldito. Porque aquele que não anda baseado na graça de Deus está debaixo de maldição. Porque se você mistura lei com graça, qual que é o resultado? Morte, condenação. Então o diabo ele sabe disso. Por isso que o tempo inteiro ele fica nos tentando, jogando setas, jogando sofisma na nossa mente, para que você possa misturar a lei. O que é sofisma, pastor? Fala comigo, sofisma é uma mentira que parece verdade. Mas é mentira. É uma mentira travestida de verdade. Ah, pastor, mas é verdade que Deus não atende pecadores. Mas também uma verdade superior, que seus pecados foram perdoados. Há uma verdade superior, que Cristo já levou na cruz todas as suas maldições. Agora você tem livre acesso à presença de Deus. Por isso que a Bíblia fala que podemos chegar confiadamente diante do trono da graça. Mas quantas vezes nós somos tentados, na hora de começar a orar, vem a acusação na mente. Você vai começar a pedir, aí você começa a ser bombardeado pelo capeta, ele resiste à sua oração. Ah, mas você não orou o suficiente. Você não jejuou o suficiente. Você não foi santo o suficiente. Você falou isso para o seu marido, falou isso para a sua esposa. Ou seja, ele vai tentando vendar você, para que não resplandeça o evangelho da glória de Deus. Mas hoje você está sendo chamado, meu irmão, desafiado. Tira o véu, porque o véu cega. O véu... E o que é o véu, pastor? A lei. O véu é o símbolo da lei. Quando você tenta relacionar com Deus baseado, só que é muito sutil. Porque às vezes quando nós falamos de legalista aqui, você vai lembrar daquele primo seu, que é lá da outra denominação legalista. Não é assim que a gente faz? A pregação nunca é para nós, é sempre para o irmão que não vem no culto. Nossa, fulano da minha cela podia tanto vir no culto hoje, a palavra era para ele. Não é assim que a gente pensa? Não, a palavra legalista aí é para aquele primo lá da outra igreja. Não, muitas vezes é para nós, irmãos. Porque nós, mesmo nós que ouvimos aqui, semana após semana, o evangelho da graça, nós somos bombardeados pelo Deus deste século, para tentar nos vendar, para tentar nos cegar. Mas não deixe, porque o véu da sua vida já foi removido, amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, o que diz? Olha, mas os sentidos deles se embotaram, ou seja, perdeu o brilho. Pois até o dia de hoje, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo o véu é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor,
esse véu é tirado. Então, cuidado para não colocar novamente. Porque o que ele está falando aqui é quando você nasce de novo, esse véu é arrancado. Mas qual é a estratégia do diabo? Tentar colocar o véu de novo, tentar cegar, tentar colocar a venda. Então não aceite, amém, meus irmãos? Porque existe um véu que cega a mente das pessoas. E isso se aplica tanto aos judeus, mas se aplica também para todo aquele que quer se relacionar com Deus baseado nas obras da lei, baseado no merecimento. Então, quando você está debaixo da lei, você lê a Bíblia, mas você só consegue perceber aquilo que pode e o que não pode. O pecado e não o pecado. Você não recebe a vida. Mas acredite, meu irmão, a palavra de Deus não é um livro de regras, mas é um alimento espiritual. É o pão vivo que desceu do céu para nos dar alimento. Nós estamos com o desafio de ler a Bíblia juntos. Quantos estão comigo no desafio aí? Né? Poucos, alguns já desistiram. Miseráveis. Convertei-vos. Volta para a leitura, para o alimento. Mas cuidado, quando você lê, nós estamos lendo parte do novo e parte da antiga aliança. Quando você lê a antiga aliança, sempre esteja olhando para Cristo. Em que esse texto aqui me revela a respeito de Cristo? É assim que você tem que ler o Velho Testamento, procurando a Cristo. Quando você olha para Cristo, aí sua fé é renovada, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Lá o texto é bem claro, que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra da nova aliança. Porque se você lê a palavra da velha aliança sem o entendimento da aplicação em Cristo, qual é o resultado? Morte, condenação. Mas eu quero desafiar você nesses dias, meu irmão, tira o véu. Tira o véu. Não permita que o Deus desse mundo cegue você, porque você está sendo chamado para andar no ministério sobremodo excelente. Uma glória muito maior. Então você precisa aprender a chegar diante de Deus, baseado não mais no seu merecimento ou nas suas obras, mas aprenda a chegar diante de Deus confiadamente na graça de Cristo. Que você é perdoado, que você é lavado, que você pode se chegar diante do trono da graça e desfrutar da presença de Deus. Cuidado com a mistura. Temos que vigiar, por isso que a Bíblia fala, olha, esforça para você poder entrar no descanso. Mas tem irmão que ele esforça para agradar a Deus, ele esforça para fazer a coisa certa. Não, meu irmão, fazer a coisa certa é apenas uma consequência de quem está na graça. Qual que é a acusação que nos fala? Não, a igreja videira é a igreja da porta larga. Ah, os irmãos são mundanos. Mas o que é mundano? Mundano, ao contrário do que muitos pensam, mundano não é aquele que vive nas obras da carne, nos pecados. Não, sabe o que simboliza o mundo? O que consiste o mundo? O mundo, ele é caracterizado pela meritocracia. Se você merece, você recebe. É assim que é o mundo. Se você é o melhor, você recebe a medalha. Por isso, radicais livres da videira Canaã, não se preocupe se você não teve medalha. Diante de Deus você é o melhor. A meritocracia. Mas no mundo é assim, só valoriza quem ganha medalha. É a meritocracia. Se fez por onde merecer, recebe a bênção, recebe a recompensa. Isso é mundo. Então logo, quem é mundano é quem vive baseado no merecimento. Mas quer ser espiritual, quer ser cheio do Espírito, viva baseado na graça de Deus. Quero convidar você para ficar em pé, que hoje é dia de você remover o véu em Cristo. Quando você está em Cristo, você remove esse véu é tirado, porque Deus quer que você contemple a glória. Porque quando você contempla a glória de Deus, quando você olha firmemente para Cristo, aí você é transformado de glória em glória na imagem de Cristo. Nós somos transformados de glória em glória até atingirmos a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Tem que você fechar seus olhos por um momento. Vamos encerrar orando. Ora ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria, me dá graça, me dá revelação.
livra-me do engano, livra-me do véu, livra-me de eu ser vendado, mas que eu possa olhar firmemente para o autor da minha fé, que é Cristo. Que eu não possa confiar nas minhas obras, que eu não venha confiar no meu merecimento, mas que eu venha olhar para Cristo, que eu venha olhar para a glória de Deus que está em Cristo, porque ela é que te liberta, ela é que te transforma, ela é que traz cura, ela é que traz provisão na sua vida. Não é pelo seu merecimento, mas é pela obra consumada da cruz. Pai, minha oração nessa noite é que teus filhos possam crescer em revelação. Ó Deus, abre os olhos espirituais. Ó Deus, remove a tentação de querer confiar nas obras. Remove, Senhor, a tentação de querer confiar no merecimento. Mas que possamos, ó Deus, olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Que nós possamos, ó Deus, olhar para aquele, ó Deus, que fez a obra completa na cruz. Porque tudo já está pago, tudo já está consumado, e nós apenas desfrutamos dessa verdade. E eu quero profetizar que teus filhos vão crescer. Esse é um tempo de crescimento, é um tempo de multiplicação. Teus filhos vão prosperar, vão avançar em cada área, nas suas famílias, no seu ministério, nas suas finanças, porque a provisão do Senhor é para quem está debaixo do favor imerecido, é para quem foi resgatado da maldição da lei, é para aqueles, ó Deus, que estão debaixo da nova e eterna e gloriosa aliança do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! O Senhor te abençoe abundantemente.